as dispensas, porque você acabou sendo você foi dispensado do Vasco, Do Vasco, o que aí acontece? Fluminense, né? Isso. Foi essa a ordem? Na verdade foi assim, eu É. 5 anos, dos 5 aos 8 Vasco, 8 Fluminense, 6 meses depois eu volto pro Vasco, porque muda a direção, e aí a direção me chama de volta, e no Fluminense eu tava no banco, e aí meu pai, não vai jogar no Vasco, eu voltei pro Vasco, e aí com 9 para 10 eu jogo no Vasco ali, e eu sou campeão no futsal em cima do Flamengo, sou o melhor goleiro do campeonato com 9 anos. Sim. E aí o Vasco chama o goleiro do Flamengo pra ir pro Vasco. Meu pai ficou louco. Meu pai ficou louco. Que trairagem é essa? Meu pai ficou louco. Meu pai, como assim? Se meu filho, a gente acabou de ser campeão, meu filho foi o melhor goleiro, não tô dizendo que ele é melhor que o outro também é bom. Mas caramba, por que você chamaram o outro? Não faz sentido. Não faz sentido. E aí, a direção do Vasco vira pro meu pai e fala, já não era mais o Márcio, já era outra galera e tal. Virou pro meu pai e falou assim, ó, a gente vai cortar a ajuda de custo que teu filho tem e agora ele precisa fazer o nome dele, começar a criar o nome dele no campo. Isso eu com 9 anos de idade. Então ele vai ter que começar a conquistar a vida dele no campo. Meu pai, tá, mas se vocês cortarem, como é que eu vou trazer ele pra treinar? O campo é todo dia. Futsal eram 3 vezes na semana. O campo era todo dia. Com a ajuda de custo que vocês dão 3 vezes na semana já é difícil. Já tá osso. Imagina vir todo dia. E aí o meu pai, aí os caras falam, a gente não pode fazer nada. Ou aí é com vocês. Meu pai fala assim, então a gente vai ter que sair do Vasco. Aí a gente sai do Vasco e eu fico sem clube, né? Eu começo aí meu primo, que jogava bola também na época. Meu primo, que também jogava bola na época, que inclusive foi ele que me levou pro Vasco, meu tio Lelei. E ele, toda vez que me vê, ele chora, porque ele sabe que foi ele que iniciou essa trajetória minha no futebol. Porque quando eu fui pro Vasco com 5 anos, era o meu primo que jogava no Vasco e ele que me levou junto com meu pai. Falou pro meu pai, pô, Jorjão, leva o Hugo lá, sei o que lá e tal. E é ele que me levava. E aí meu primo já tinha saído do Vasco na época. Tava jogando no Coleginho, que era um time Mano, como é que eu posso dizer, mano? Era um time de competições menores, assim, Sim. que jogava, mas já era de campo. Sim. E aí meu pai fala que teu primo tá naquele time lá de campo. E se tu quiser, vai pra lá, que teu tio te leva todo dia e tu vai com ele. Aí o moleque, eu falei, quero jogar bola. Só que, tipo, eu não tinha noção de que eu jogava no Flamengo. Joguei no Vasco e joguei no Fluminense. E tava Tudo muito natural. Eu joguei pra no você. Vasco e no Fluminense. E sendo campeão pelos dois, o melhor goleiro pelos dois, isso já moleque. E eu tava sem clube do nada. Eu não tinha essa noção. Tá tipo, natural pra você. Eu não Tá tinha essa tudo bem. noção. Tá tudo Pra bem, mim, tá tudo bem. eu queria jogar bola. E aí meu pai falou, vai com teu tio, ele te leva. Eu falei, beleza, eu fui. Aí comecei a jogar campo. E aí no campo lá eu já tinha 10 anos, foi um pouco antes de ir pro Flamengo. Eu com 10 anos de idade já jogava com moleque de 13. E aí os moleques... Era diferente. Já era mais diferente, porque tipo, eu já tinha uma base ali do futsal. E aí eu comecei minha trajetória ali no campo, foi quando Então sou grato ao Coleginho também, o Moisés, um treinador que eu tive lá no Coleginho, que o nego ficava louco com ele, que eu tinha 10 anos, ele me botava pra jogar no Sub-13. Os caras ficavam doidos. Os caras ficavam doidos. Os caras ficavam doidos, mas o Moisés falou assim, ele é o melhor que eu tenho. Eu vou colocar ele pra jogar. Ele falava assim mesmo, vou botar ele pra jogar, ele é o melhor que eu tenho. Não tem como botar outro, é mais velho, mas é pior. Aí, era assim. E aí eu comecei minha trajetória no campo até que chega o Flamengo. E aí um amigo que jogou comigo no Vasco lá, desde moleque, tava no Flamengo, liga pro meu pai, pô, como é que tá o Hugo, sei o que, tá, o Hugo tá num time aqui de campo, no colégio. Ele, não, calma aí. Aí ligou para um dos diretores do Flamengo na época, se não me engano era o Tito, se não me engano, e depois era o Luiz Antônio. E aí eu chego no Flamengo e meu pai pergunta, quando o Hugo começa a fazer teste? Aí o diretor do Flamengo até brinca com meu pai, ele fala, teu filho tirou título meu, ele não vai fazer teste. Já tá no time já, pode trazer a documentação que ele já... Aí meu pai explica, a gente não tem condição, né? E aqui o trajeto é longe, a gente precisa pegar 2 ônibus, eu queria saber se vocês podem ajudar a gente pelo menos com a passagem. Aí o Flamengo disponibiliza 2 Gilcards, um pra mim e um pro meu pai. E aí começa a minha trajetória lá no Flamengo. Lá no campo. 12 anos, 13 Só anos. com a passagem. Não, isso com 10 anos. 10 anos. 10 anos. Só Eu com fico a no passagem. coleginho ali 4 mesinhos, aí, se não me engano, em maio de 2009 eu chego no Flamengo.
Quando é que caiu a ficha que você tava... Que você falou, passei pelo Vasco, Fluminense, tava sem clube. Quando é que caiu a ficha que você Naquela tava época não caiu. jogando? Demorou. Naquela época não caiu, tipo demorou. assim, pô, jogo no Flamengo, sou da base demorou, ainda, mas... assim, isso, quando eu fiz 12, 13 anos, eu parei pra pensar, falei, caraca, eu realmente jogo no Flamengo, sabe? Naquela época a gente só queria jogar bola. Claro, Pra claro. mim era uma diversão, mas eu já entendia que aquilo ali poderia mudar a minha vida, porque eu via a realidade dentro de casa, tá ligado? Entendi. Então, tipo assim, eu via a dificuldade dentro de casa. E então, eu via a dificuldade que era dentro de casa, eu me via jogando bola e eu via a realidade de um jogador de futebol na televisão. E aí isso fazia a gente sonhar. Te deu uma motivação. Exato, isso fazia a gente muito sonhar. grande. Eu falava, caraca. E olha só que legal, na época que eu chego no Flamengo, o Flamengo é campeão brasileiro, né? 2009. E aí o Dena falou ali os detalhes, a gente vem lembrando, assim, é legal. E aí, quando eu chego no Flamengo, o Flamengo é campeão brasileiro, no final do ano. E aí eu, vendo aqueles caras ali, todos os profissionais, Petkovic, Adriano. E aí eu vendo os caras, eu lembro que na época, quando o Flamengo ganha o Campeonato Brasileiro, a Chevrolet dá de presente uma captiva para cada um deles. E eu, moleque, jogando bola no Flamengo, eu olhei para aquilo ali e falei assim, caraca, esse jogador profissional é isso, mano? Ganhar carro de graça? Pô, que maneiro. Você nem foi no salário, tudo. Você falou, os caras Os caras ganharam o carro de graça. Eu tô andando de Rio Card com meu pai. Aí, caraca, eu quero chegar lá, eu quero isso aí também, mano. Eu quero isso aí também, mano. E aí, caraca, eu falei, mano, essa parada é real, assim. Mas, Você vai se motivando, exato, né, aí eu com fui, os pequenos detalhes. Com os pequenos detalhes. E eu iniciei minha trajetória no Flamengo em 2009.